Eu quero magnificar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede em poder fazer uso e exposição da palavra de Deus e de estar participando de mais um ano que se completa que a Igreja Assembleia de Deus chegou no estado do Ceará, festa de 102 anos. Quero magnificar a Deus pela vida do pastor presidente e nos confiou o altar, e magnificar ao Deus de Israel por tudo que ele já tem realizado até essa data chamada hoje. Os que trouxeram Bíblia, abram ela no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 5, para nossa breve meditação. Os que forem encontrando, por gentileza, se coloque de pé. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 5. Os que encontraram, digam amém. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E você diz amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos e amados irmãos, o capítulo 9 e o versículo de número 5 do livro histórico de Atos dos Apóstolos registra uma das maiores convenções que a Bíblia já pôde registrar: a conversão de Saulo de Tarso. O mesmo, após ter sido convertido, escreveu uma das cartas mais admiradas pelos teólogos modernos, a carta aos Romanos. Saulo de Tarso, o mesmo, tinha 3 naturalidades: era hebreu, romano e judeu. Por ser judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia. Com 13 anos de idade, ele passou por uma cerimônia tradicional em Israel, a cerimônia conhecida como Bar Mitzvah. Essa cerimônia era a transferência da bênção do pai para o filho. É tão importante em Israel que quando Jacó roubou a bênção de Esaú, toda a descendência de Jacó é rica e toda a descendência de Esaú é pobre, porque bênção no original é ser bem sucedido. Além disso, a Bar Mitzvah é a representação de que com 13 anos de idade, em Israel, uma criança já é responsável pelos seus próprios atos. Por quê? O que caracteriza um homem não é a idade. O que caracteriza um homem é o seu comportamento. Tem crianças com 13 anos de idade que têm comportamento de homens. E tem homens com 65 anos de idade que têm comportamento de criança. O que caracteriza um homem é o seu comportamento. Davi tinha 17 anos de idade, Deus o chamava de homem. José tinha 17 anos de idade, Deus o chamava de homem. O que caracteriza um homem é o seu comportamento. Não obstante a ser circuncidado, a passar pela cerimônia chamada Bar Mitzvah, Saulo de Tarso agora se agregou a uma das escolas rabínicas de Israel. Havia 3 escolas que se despontavam em sua época: a de Hillel, a de Shammai e a de Gamaliel. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Com 30 anos de idade, ele agora é um doutor em teologia. Não obstante Saulo de Tarso ser um doutor em teologia, ele se agregou ao Sinédrio. O Sinédrio era composto de 72 cadeiras. O Sinédrio era o conselho majoritário de Israel. Ninguém casava sem assinatura do Sinédrio. Ninguém se divorciava sem assinatura do Sinédrio. Saulo de Tarso, não obstante ser um doutor em teologia, agora é um doutor da lei.
Atos capítulo 6 e 7, vai dizer que ele consentiu na morte de Estevão. Não obstante, Saulo de Tarso ser um doutor em teologia, ser um doutor da lei, ele se agregou a uma das seitas respeitadíssimas de sua época, a seita dos fariseus. Quem são os fariseus? Aqueles que guardam as 613 leis e os 10 mandamentos. Os fariseus, no original do seu nome, são separados. Acreditavam em sua época que se duas pessoas iriam para o céu, uma delas teria que ser os fariseus. Jesus vai dar testemunho no capítulo 23 de Mateus que eles que gostavam de pregar nas praças públicas, porém atavam jugo sobre o povo que nem eles mesmos poderiam carregar. Amarravam filactérios de couro sobre a parte do corpo com partes escritas da Torá. Usavam longos vestidos e todos os respeitavam como os portadores da santidade. Saulo de Tarso agora é um fariseu. Os fariseus foram os perseguidores ferrôneos do ministério de Jesus. Não obstante Saulo de Tarso ser um fariseu, Saulo de Tarso agora se tornou um líder que liderava a uma milícia romana atrás de capturar todos os cristãos de sua época, porque ele era um zeloso da lei. Ele vai dar testemunho em Atos, capítulo de número 22, dizendo que havia prendido muitas irmãs e muitos irmãos no cárcere. Porém, Flávio Josefo vai fazer alusão que ele não só prendia, mas ele pegava algumas irmãs pelo cabelo, amarrava na sela do seu cavalo, açoitava alguns quilômetros, a irmã já morta, com o resto de cabelo que tinha, levantava o céu e dizia: cadê o teu Jesus, para que eu faça assim também com ele? E você sabe que quem afronta Jesus vai